A live vivendo o chamado. Senhor, quando eu me lembro do que fui antigamente, fiz tantas coisas, porém cheguei finalmente a um estado onde eu tive que parar. Busquei em muitas portas as saídas que eu não tinha. Da escuridão fugir das trevas não podia. Foi nesse estado que eu fui te encontrar. Cheguei tão moribundo e com semblante decaído. Deus abençoe, Tassiane, mas estava oprimido. Foi desse jeito que eu fui ao teu encontro. Josi, Deus abençoe. Começamos agora a live, agora. Tu me tomaste pelas mãos chamando filho meu, e em teus braços logo eu achei descanso. Não mereci ser perdoado por Jesus, foi muita coisa, e além disso me deu uma vida nova. Bem mais que isso, direito de morar no céu. Quem era eu, perambulando pelas voltas desta vida? Agora em Cristo a minha história se modificou. Eu canto assim, quem era eu e quem eu sou. Esse hino é antiguíssimo, mas é lindo. Live vivendo chamado, entrando na sua casa, na sua tela, no seu tablet, no seu celular. Oh, glória! Senhor, quando eu me lembro do que eu fui antigamente, fiz tantas coisas, porém cheguei finalmente a um estado onde eu tive que parar. Busquei em muitas portas as saídas que eu não tinha. Da escuridão fugir das trevas não podia. Foi nesse estado que eu podia encontrar. Cheguei tão moribundo e com semblante decaído. Pensava ser feliz, mas estava oprimido. Foi desse jeito que eu fui ao teu encontro. E logo o teu amor me acolheu sem forças. Tu me tomaste pelas mãos chamando filho meu, e em teus braços logo eu achei descanso. Não mereci ser perdoado por Jesus, foi muita coisa, e além disso me deu uma vida nova. Bem mais que isso, direito de morar no céu. Quem era eu, perambulando pelas voltas desta vida? Agora em Cristo a minha história se modificou. Eu canto assim, quem era eu e quem eu sou. Não mereci ser perdoado por Jesus, foi muita coisa, e além disso me deu uma vida nova. Bem mais que isso, direito de morar no céu. Quem era eu, perambulando pelas voltas dessa vida? Agora em Cristo a minha história se modificou. Eu canto assim, quem era eu e quem eu sou. Quem eu sou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, para todos sempre, hoje e sempre seja engrandecido o nome do Senhor nosso Deus. Anne Cabral entrou agora, começamos a live agora. Tassiane está aí desde que começamos a live. Oh, louvado seja Deus pela vida dessas duas abençoadas que fazem parte da família, vivendo o chamado da glória de Deus. Isso é maravilhoso.
Oh, glória a Deus. Paz de Jesus, paz de Jesus. Anne, boa noite, boa noite. Se você quiser poder nos ajudar compartilhando a live, nós agradecemos muito mesmo, para a glória do Senhor Jesus. Entenda bem, eu vou fazer essa live rápida porque a minha garganta precisa de economia. Mas é interessante o que você vai ouvir. Deixa eu colocar aqui um fundo musical para que a gente possa fazer uma rápida ministração. Irmãos, perceba bem. Mateus capítulo de número 14 diz que, deixa eu dizer aqui, a Tassiane falou, segura aí que Deus tem uma palavra para o teu coração. Mateus de número 14 diz que os discípulos estavam num mar muito perturbado. O mar era muito cheio de ondas. E os discípulos, se você não lembra, eu vou te lembrar. Os discípulos eram pescadores de profissão. Todo pescador que eu conheço nada muito bem. Só que as ondas estavam em um nível tão intenso que os discípulos, em vez de se preocupar como sair do problema, ficaram com medo do problema. Você já ficou com medo do problema? Certamente já, eu também já fiquei. E quando nós ficamos com medo do problema, o problema parece que fica maior do que ele é. Os discípulos começaram a ver que as ondas aumentaram. Mas teve uma certa vez que Jesus, no barco, acalmou o mar, acalmou o vento e tudo cessou. Porém, houve uma segunda vez. No mar, no barco, os mesmos pescadores, só que agora o mar estava tranquilo. E eles não viram problema no mar, estava tudo bem. Porém, por eles não ter visto problema no mar, eles agora viram um fantasma. Sabe, há dificuldades na vida da gente que não existem, mas nós enfrentamos tantas situações difíceis que até mesmo em meio à dificuldade é Jesus que está vindo ao seu encontro. Mas muitas vezes a nossa vista está tão embaçada com situações familiares, com situações financeiras, com situações conjugais, com situações ali, aqui e lá, que Jesus está vindo ao nosso encontro, mas a gente enxerga um fantasma. Por quê, pastor? É porque o medo faz o problema ser maior do que você pensa que é. É Jesus que estava vindo. Os discípulos viram um fantasma de madrugada, em meio ao mar, tranquilo. E o mais incrível é que Jesus vinha andando por cima das águas. Na lei da gravidade, isso é impossível, alguém andar sobre o mar. Se você não nadar na água, você morre. Se você não nadar na água, você afunda. Se você não nadar na água, você tem problema. Porém, Jesus, o mesmo que acalmou o mar e o vento, agora, nessa situação, estava andando por cima das águas, como se fosse terra firme. Pela madrugada, os discípulos sozinhos no barco, eles disseram: isso não é verdade, isso é um absurdo, é uma coisa de outro mundo, a gente nunca viu alguém andar sobre as águas, isso é um fantasma. Se fosse no popular do nordestino, do sertanejo, ia dizer, isso deve ser alguém que a gente não sabe o nome, deve ser um papafico, deve ser, eu sei lá o quê. Por quê? Porque o problema, mesmo
nós estando calmo, muitas vezes alguma coisa que acontece, o nosso medo é tão grande que a gente vê a solução como um fantasma. Por quê? Porque Jesus estava vindo ao encontro dele, trazendo paz, tranquilidade, sossego, mas eles estavam vendo um fantasma. Mas o que me chama a atenção nesse texto, Oane, o que me chama a atenção nesse texto, Tarciane, o que me chama a atenção nesse texto, as pessoas que estão nos ouvindo agora, que o Instagram, por não ser crente, não nos mostra. O que chama a atenção nesse texto é que Pedro, mais ousado de todos os discípulos, diz: quem é? Aí Jesus diz: sou eu. Todo discípulo de Jesus conhece a voz do seu mestre. Quando Jesus diz sou eu, aí Pedro usa o argumento da dúvida. Se é o Senhor, deixa eu ir ter contigo. Sabe, o medo, o pavor, faz você desconhecer até a voz de Jesus. Perceba bem, o que é que está tirando a tua tranquilidade? O que é que está tirando a tua paz? O que está tirando o teu sossego? O que tira de você a tranquilidade? Não desconheça a voz do Mestre. Ele está vindo ao seu encontro e vai falar contigo. Aí, perceba bem, quando Pedro escuta a voz do Senhor e diz: se for o Senhor, deixa eu ter contigo, Jesus nunca vai dizer não para aqueles que querem se encontrar com Ele. Jamais! Pedro queria se encontrar com Jesus, mesmo em meio aos problemas. Pedro queria se encontrar com Jesus, mesmo em meio a um mar tão grande. Pedro queria andar também sobre as águas como Jesus. Por quê? Porque Jesus disse, Paulo disse na carta aos 2 Coríntios, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Todo discípulo de Cristo quer imitar o Cristo. Pedro também quis imitar Jesus. Sendo Jesus que está vindo ali, eu vou ao encontro dele. Se ele está andando por cima das águas, eu vou andar também. Ei, aqui eu aprendo uma lição sensacional. O crente que anda com Jesus, o que Jesus faz, ele faz também. O que Jesus faz, ele faz também. Como assim, pastor? Ah, meu amado, entenda bem. Jesus não curou os enfermos? Curou. Então a sua fé no Jesus que curou os enfermos pode fazer alguém ser curado também. Jesus não fez milagres sensacionais na vida de pessoas. O Jesus que está na sua vida é o mesmo, pode fazer também. Ei, entenda bem, enxergue bem e escute bem o que eu estou te falando. Jesus disse para Pedro: vem. E Pedro automaticamente atendeu o convite. Aleluia. Quem vai rejeitar, Tarciane, Oane, o convite de Jesus? Quem? Para quê? Para o quê? Se Jesus te convidasse hoje, pessoalmente, você ia dizer não para Jesus? Tenho certeza que não. Ia dizer: Jesus, para onde o Senhor for, eu vou. Onde o Senhor estiver, eu vou estar. Aonde o Senhor se direcionar, eu estou junto, estamos juntos. Então entenda bem, amados. Pedro pula do barco, deixa os outros discípulos no barco, e diz: ó, vocês ficam aí, eu vou me embora, Jesus está me chamando. Mas Pedro, tu vai se afogar, rapaz.
Pedro, não vai não, rapaz, tu é louco. Vai nadando, Pedro. Não, eu vou andando por cima das águas. Eu tô vendo Jesus por cima das águas. Ah, rapaz, tu tem certeza? Sabe por quê? Quando você vai ao encontro de Jesus receber a sua bênção, vai aparecer muita gente dizendo, não faça, não vá, não é bem assim, não é desse jeito, você não vai conseguir, não adianta, olha, isso não é pra você, não foi Jesus que mandou, não é ele que tá chamando, não meta a cara nisso. Olha, tem muita gente que faz isso. Por quê, pastor? Porque tem muita gente que nem tem coragem de enfrentar o desafio para encontrar Jesus e receber a vitória, e nem quer que você vá ao encontro da bênção para receber a vitória. Sabia disso? Perceba, tem pessoas que é assim. Os discípulos ficaram no barco dizendo, rapaz, Pedro, rapaz, vá nadando. Não, vou por cima das águas. Pedro, rapaz, não é bem assim não, rapaz, pergunta de novo se é Jesus. Não, rapaz, ele disse que é Jesus e ele mandou eu ir, eu tô indo. Rapaz, o que é isso? Rapaz, que coragem é essa? Ô, Tiago, tu tem essa coragem? Eu mesmo não. Ô, Bartolomeu, você tem essa coragem? Eu não. Ninguém tinha coragem de ir. Eliéder está aqui, louvado seja Deus. Deus abençoe Eliéder já. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe poderosamente. Ninguém chegou para Pedro e dizer, vai lá, Pedro. Mete a cara, Pedro. É a tua hora, Pedro. Jesus está chamando, Pedro. Vai por cima do mar, Pedro. Vai lá que a vitória é tua. Ninguém chegou para dizer isso. Ninguém. Só chegaram para dizer o contrário. Clécia entrou aqui. Irmã Clécia, Deus seja louvado. Bênção de Deus. Eliésia, Deus está... Ana Paula. Eita, bênção do céu. Só tem gente bonita aqui hoje. Deus seja louvado. Ei, amados. Então, quando Jesus chama Pedro, você não vê ninguém dizendo para Pedro, vai lá. É a tua hora. Vai lá, o momento é esse. Vai lá, a situação... Ei, entenda bem, quando você tem um projeto de Deus na sua vida, quando você tem um propósito de Deus na sua vida, quando você tem um chamado de Deus na sua vida, dificilmente você vai encontrar alguém que diga, olha essa, meu amigo, vai lá, eu vou ficar orando por você, porque a sua vitória é a minha, a sua bênção é a minha, o seu milagre é o meu, a sua alegria é a minha. Não. Nenhum discípulo estimulou a Pedro a ir se encontrar com Jesus. Nenhum. E eram amigos e viviam juntos. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando Jesus chamar você para lhe dar o milagre, pode ser no mar, na praia, no rio, na igreja, em casa, no supermercado, seja onde for. Quando Jesus chamar você para ir ao encontro dele, não espere incentivo de A, B e C. Vá, ande ao encontro do mestre, ande por cima dos problemas, ande por cima das situações. Por quê, pastor? Porque se Deus mandou, se Jesus está chamando, se você tem certeza que é a voz do mestre, tem medo de quê? Ter preocupação com o quê? Se for problema no meio da caminhada até o encontro com Jesus, ele resolve. Se o mar quiser te afogar, enquanto você estiver andando por sobre as águas, ele segura na tua mão. Se as circunstâncias das ondas quiserem te atrapalhar, ele não vai deixar. Ei, recebe essa aí. Abre a mão para receber. Se Jesus estiver no seu barco, se Jesus estiver no mesmo mar que você está, se Jesus te chamou para entrar na água, para andar por cima das águas, você não afundará em meio aos problemas. Ei, enxergue bem, escute bem isso que eu estou lhe falando. Parece, só parece. Senhor, agora eu vou sucumbir. É agora que eu vou morrer. É agora que eu vou desistir. É agora que eu vou me acabar. Não é não. Ninguém me incentiva. Ninguém me dá uma palavra de ânimo. Ninguém me empurra para frente. Ei, entenda bem. O mistério que Deus tem na sua vida é para um encontro pessoal entre Jesus e você. E não é na terra, é na água. E não é embaixo, é em cima das águas.
Curibicando, Suribicando, quanto mais, aleluia. Entenda bem, meus amados irmãos, enxergue, escute bem. O mestre tem mistério para a vida, para a sua vida, para a vida da sua família, para a sua casa. Ei, entenda bem. Quando Pedro entra na água, os discípulos, imagino eu, não está na Bíblia, imagino eu. Alguns ficaram pensando assim: vai se afogar, nós temos que pular na água para tirar o corpo de Pedro, porque ele está se metendo a fazer o que Jesus está fazendo. Ele está se metendo a fazer o que Jesus está praticando. O que é que Jesus está praticando? Está andando por sobre as águas. E Pedro é metido, quer andar também. Está andando por cima das águas. E Pedro é invejoso, quer copiar Jesus. Ei, crente que copia Jesus não é invejoso, não. Está fazendo o que a Bíblia mandou. Jesus disse: siga-me. Sabe o que é isso que Jesus estava dizendo? Faça a mesma coisa que eu faço. Ei, entenda bem, o mistério é esse. Jesus quer que você esteja onde ele está. Não importa onde ele esteja, se em terra firme ou nas águas. Ele te chamou para o mistério, vá. Ele te chamou para o propósito, vá. Ah, pastor, mas eu vou receber crítica do fulano. Meu tio vai falar isso, minha prima vai falar aquilo, minha avó vai dizer isso. E daí, filho, quem te chamou foi Jesus. Quem se responsabilizou pelo teu chamado é Jesus. Quem quer você perto dele é Jesus. Caminha perto dele, anda perto dele, vive perto dele, e eu duvido que você não vai ter vitória, a vitória é certa. Aleluia, aleluia, aleluia. Já se passaram meia hora, meu Deus. Entenda bem, enxergue bem e escute bem. Só que, em meio aos problemas, nós às vezes fazemos como Pedro. Meu Deus, eu não acredito que eu estou andando sobre as águas. É uma coisa que nunca aconteceu na minha vida. Imagino eu que Pedro pensava. É uma coisa sobrenatural. É um negócio que eu nunca vivi. Eu estou sonhando. Não é verdade, não. Será que Jesus me chamou mesmo para entrar na água? Será que Jesus me chamou mesmo para ir para perto dele? Quando ele começou a pensar no será, porque o será é dúvida. O será é colocar uma pedra em cima daquilo que Deus tem para você. Quando Pedro começou a pensar assim, e aí eu imagino que os discípulos no barco dizendo: Pedro, tem cuidado, rapaz, tu ainda é novo. Rapaz, que negócio é esse, rapaz? Rapaz, não é melhor ir nadando, coisa que a gente sabe fazer muito bem, não, vou por cima das águas. Mas Pedro começou a pensar que era demais para ele. Pedro começou a pensar que era realmente Jesus, talvez aquela imensidão das águas fosse só para Jesus andar, não fosse para ele andar, não. Pedro começou a pensar que o desafio era muito grande para ele. Pedro começou a pensar que mesmo Jesus estando na água com ele, eu não sei o que pode acontecer comigo, eu posso morrer afogado aqui. Pedro começou a ver que andar por cima das águas para ele era sobrenatural, e é sobrenatural mesmo, porque quem anda com Jesus e quem faz o que Jesus manda, vive o sobrenatural. Aleluia! Quem anda com Jesus e quem faz o que Jesus manda, vive o sobrenatural. Ei, escute bem, entenda bem. Aleluia! Glória a Deus! Quando Pedro começou a perceber que estava vivendo o sobrenatural, Deus abençoe, boa noite. Quando Pedro começou a perceber que estava vivendo o sobrenatural, disse: não, é demais. Eu não estou acreditando nesse negócio. Eu não estou acreditando nesse milagre. Eu não sei nem se foi Jesus mesmo que me chamou para estar dentro d'água. Eu não sei nem se vai precisar eu nadar em meio a essas águas aqui. Eu estou meio impressionado com isso. E quando você obedece à voz do Senhor, quando você faz o que Jesus manda, Ele vai fazer coisas impactantes na sua vida. Tenha certeza, não se assuste com isso. São coisas que vêm de cima, não são coisas que vêm de baixo, são coisas que vêm do céu, não são coisas que vêm da terra. Entenda bem, não se assuste com o sobrenatural de Deus se você está fazendo aquilo que o mestre mandou fazer. Só vive o sobrenatural quem não dá valor às críticas. Só vive o sobrenatural
Quem não se importa com aqueles que te jogam pedra. Só vive o sobrenatural. Aqueles que enxergam o céu por dentro quando estão obedecendo à vontade de Deus. Só vive o sobrenatural. Aqueles que colocam o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Só vive o sobrenatural. Aqueles que acreditam no chamado de Deus para a sua vida de forma inquestionável. Só vive o sobrenatural. Aqueles que se dedicam tempo. Aleluia. Aqueles que se dedicam a Jesus de corpo, alma e espírito. Enquanto ficaram alguns homens no barco dizendo: oxe, aquilo é loucura. Aquilo é negócio de gente que não é bom de juízo. O que Pedro está fazendo, eu acho que é coisa de louco. O que você faz para Deus, talvez alguém diga que é coisa de maluco. Deixa de chamar de louco, porque a Bíblia diz que Deus escolhe aqueles que são improváveis. Você é o improvável? Então Jesus te escolheu. Eu sou o improvável. Você prova disso que eu sou improvável. Não tenho perna. Uma perna tem deficiência, não tem umas condições normais, eu sou improvável. Se você for improvável, dê glória a Deus por isso, porque é dessas pessoas que o reino de Deus precisa. Pastor, eu sou incapacitado. Pastor, eu não sei ler. Pastor, talvez não estou aprendendo, não sei fazer aquilo, não sei fazer isso. Ninguém nasce sabendo, mas o Jesus que te chamou para fazer, ele é pronto para te capacitar para você fazer muito mais e melhor para o reino dele. Mas o que me chama a atenção no texto, que Deus abençoe, meus amados, o que chama a atenção no texto é que quando Pedro começa a se afogar, quando Pedro começa a ver que o milagre era muito grande para uma pessoa tão simples como ele começa a se desligar os olhos de Jesus e se ligar nas ondas, e se ligar no tamanho do mar, e se ligar no tamanho do desafio, e se ligar no tamanho daquilo que estava acontecendo na vida dele. E quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a ver o que estava acontecendo com ele, quem tira os olhos de Jesus, o risco de se afundar existe. Quem tira os olhos de Jesus, o risco de deixar de andar por cima das águas existe. Quem tira os olhos de Jesus, pode acontecer que saia do foco, e sai do foco mesmo. Não tire os olhos de Jesus. Quem tem propósito com Deus, não tira os olhos de Jesus. Pedro tirou. Meu Deus, que mar gigante é esse que eu estou andando por cima? Meu Deus, eu estou andando por cima das ondas. Meu Deus, eu estou andando por cima das águas. Meu Deus, nem parece que eu sou Pedro, tão pequeno, tão insignificante. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? É Deus cumprindo as suas promessas na sua vida. Mas não se assuste, não tire os olhos de Jesus, não tire os olhos do Mestre, não tire os olhos da missão, não tire os olhos do propósito, não tire os olhos do compromisso. Não deixe que ninguém, nem marido, nem mulher, nem filho, nem sobrinho, nem primo, nem vizinho, atrapalhe para você tirar os olhos de Jesus. Nem irmão, nem irmã, nem parente, nem anteparente. Não deixe que ninguém faça você tirar os olhos de Jesus, porque quem tira os olhos de Jesus afunda. Quem tira os olhos de Jesus tem problema. Quem tira os olhos de Jesus perde o foco. Quem tira os olhos de Jesus perde a bênção. Quem tira os olhos de Jesus sai do propósito. Quem tira os olhos de Jesus não tem vitória. Aleluia. Perceba bem. Aí, por isso que é bom andar perto de Jesus. Quando os discípulos estão longe, no barco, achando que estão num lugar seguro, e até estão num lugar seguro, Pedro escolheu andar por cima das águas. Ia se afundando, mas quem está perto de Jesus não vai para o fundo do mar. Quem está perto de Jesus não morre afogado. Quem está perto de Jesus, ele segura na mão. Quem está perto de Jesus não vai se afundar no abismo. Quem está perto de Jesus
está seguro, está tranquilo. Por quê, pastor? Porque está perto daquele que acalma o mar, que acalma o vento. Quem está perto de Jesus não tem medo. Quem está perto de Jesus está seguro. Quem está perto de Jesus está firme. Quem está perto de Jesus, o diabo tenta, mas perde. Quem está perto de Jesus canta vitória. Quem está perto de Jesus dá glória a Deus, porque Ele merece. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí Jesus pega na mão de Pedro e diz: por quê? Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu não estou entendendo porque você está com medo. Eu não entendi porque você está se afundando. Eu não entendi porque você se apavorou. Eu não entendi porque você está desesperado. Sabe o que Jesus estava dizendo? Você está perto de mim. Eu sou dono do universo. Você está perto de mim. Pode ficar tranquilo. Você obedeceu a minha voz. Tenha calma. Você está junto comigo. Não vou deixar você se afundar. Ô Pedro, você está esquecido que eu sou Jesus, dono de tudo, que fiz tudo, que coordeno tudo, que estou acima de tudo. Pedro, não esqueça, aleluia. Não esqueça, você não vai afundar. Por mais que as pessoas critiquem você, porque você está obedecendo o que Jesus mandou fazer, fique tranquilo. Quem é anarquizado, zombado por causa de Jesus, ainda verão você no pódio da honra. Ainda verão você no pódio recebendo medalha. Ainda verão você no pódio recebendo troféu. Ainda verão você no pódio sendo honrado. Porque quem obedece à voz do mestre não vive na desonra, vive na honra. Eu queria dizer para você algo importante. Não deixe que os teus olhos vejam Jesus vindo ao teu encontro e você, em vez de ver Jesus, veja um fantasma. Não faça isso. Enxergue bem, escute bem, conheça a voz do mestre e você vai ver que ele não é um fantasma. Ele é o dono de tudo, é o Todo-Poderoso que está vindo ao teu encontro. E se ele mandar, faça o que ele mandou. Ande sobre as águas. Se ele mandar, faça o que ele mandou. Aleluia. Mas pastor, e se eu me afogar? Você está indo ao encontro de Jesus, você não vai se afogar. Ah pastor, mas se as águas me afundarem? Você está indo ao encontro de Jesus, as águas não vão te afundar. Só não tire os olhos do mestre. Não tire. Não tire. As circunstâncias vão querer que você tire. As circunstâncias vão querer que você... Desse jeito, Tati, Deus te abençoe. Ela está dizendo aqui: silencie o mundo para ouvir a voz de Deus. Desse jeito. Não deixe que as circunstâncias tirem você do foco. Pastor, mas apareceu um problema para me tirar do foco. Vai aparecer, meu amigo. Mas pastor, mas as situações me tiraram do propósito. As situações vão aparecer. A questão é, a ligação umbilical está entre você e Deus. Deus tem um propósito com você. Não é com da direita, nem com da esquerda. Mas pastor, mas está na Bíblia? Tá. Como assim? Está na Bíblia. Perceba. Quando Jesus queria ter uma conversa mais especial, ele chamava Pedro, Tiago e João. Quando ele queria ter mais uma especial ainda, ele chamava João para a conversa. Jesus quer um diálogo pessoal, olho no olho, entre você e ele, para estreitar a relação. Mas vão me criticar, vão dizer que eu quero aparecer, vão dizer que eu sou mais santo, vão dizer que eu sou mais crente, vão dizer que eu quero ser melhor do que os outros. Faz parte do processo. Se isso não acontecer, você não está no caminho ideal para você chegar no propósito. Isso são os espinhos que tem pelo caminho. Eu não esqueço de dizer assim o que diz o Salmo 23. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos.
Por isso que nunca peça para os seus inimigos estar longe de você. Peça sempre para ele estar perto. Porque a mesa só vai ser preparada. Amor, traga água para mim, por favor. A mesa só vai ser preparada quando você estiver próximo dos seus inimigos. Os críticos. Aqueles que disseram que você não dá para nada. Aqueles que disseram que a sua capacidade é nula. Aqueles que disseram que você é insignificante. Aqueles que disseram que você não é ninguém. Aqueles que disseram que não foi Deus que te chamou, obrigado. Aqueles que disseram que você não tem propósito nenhum com Deus. Aqueles que disseram que você é um zero à esquerda. Aqueles que disseram que você não prega. Aqueles que disseram que você não canta. Aqueles que disseram que você não sabe nem orar. Aqueles que disseram que você não conhece Deus. É exatamente esses que você precisa estar perto. Segundo o Salmo 23. Sou eu que estou dizendo não. Silencie, como diz a minha amiga Tati, e escute a voz de Deus. Quando os problemas te assolarem, silencie e escute o sussurro de Deus. Quando as dificuldades quiserem te afundar no mar da aflição, da desilusão, dos dissabores, silencie e escute a voz de Deus. Quando te faltar forças na garganta ou no braço, no coração ou nas pernas, silencie e escute a voz de Deus. Quando você pensar que é hora de parar e você não tem mais combustível para continuar, faça como Elias, coma pão, mesmo na caverna, beba água, mesmo na caverna, silencie e escute a voz de Deus. A voz de Deus é o melhor, aleluia, é o melhor GPS para te dar direção. Pastor, eu estou sem GPS, está funcionando não. A voz de Deus é o melhor GPS para te dar direção. Pastor, e a voz de Deus serve como GPS? É só você ler Gênesis 12. Deus disse para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. GPS. Abraão saiu de casa sem saber nem para onde ia, mas Deus mandou, ele disse: eu vou. Ei, sair da terra não é muito fácil não, mas ainda dá para sair. Da casa do pai, rapaz, se você teve pais como eu tive, é difícil sair de casa. Sair de perto do pai é difícil. E da tua parentela, sair da perto da parentela muitas vezes é até a melhor coisa que a gente faz. Não é toda vez não, mas muitas vezes é a melhor coisa que a gente faz, sair de perto da parentela. E vai para uma terra que eu vou te mostrar. Meu amigo, o camarada sair de casa sem saber se vai para frente, para a esquerda, para a direita, para um lado, para o outro. Rapaz! Mas sabe o que é isso? O mesmo Deus que falou com Abraão, o filho dele falou com Pedro: vem. Pedro foi. Jesus está chamando: vem, venha. Jesus está dizendo: vai, vá. Jesus está dizendo: fique, fique. Mas ouça a voz de Deus, por favor. Pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você que acontece comigo, eu não sei se acontece com você. Quando Deus quer falar comigo, Ele sempre fala do ouvido direito. Ah, pastor, e é assim? Não, é assim comigo, não sei com você. Ele sempre fala no ouvido direito. Eu já ouvi a voz do diabo, sempre é no ouvido esquerdo. Mas isso é com todo mundo? Não, não é com todo mundo não, é o meu caso. Ei, a voz de desistir é sempre no meu ouvido esquerdo. Ah, rapaz, desiste desse negócio. Sem futuro, no lugar que você está, na situação que você está, nas limitações que você tem, sem futuro. Mas eu escuto a voz do Senhor dizendo: foi eu que te chamei, sou eu que te coloquei. Busca-me mais, ora mais,
ouve mais a minha voz. Se você atender a voz de Deus, você nunca vai meter a cara na parede. Tenha certeza disso. Nunca. Se você for pela sua vontade, pela sua intuição, pelo seu próprio desejo, você pode meter a cara na parede e precisar voltar. Se você for pela indicação de A, B, C, D e E, pode ser que você meta a cara, é muito provável que você meta a cara na parede e precise voltar. Mas se você ouvir a voz de Deus, a voz de Jesus, o que Ele mandar você fazer, faça. Não tenha medo. Vai para cima. Foi Jesus que mandou, pastor, então faça. Que Deus te abençoe. Quero agradecer você por você estar conosco até agora. Permita que eu ore por ti. Pai, em nome de Jesus, eu oro de forma particular agora por cada pessoa que está aqui, Senhor. Eu rendo-te graças, Senhor, por cada pessoa que está assistindo essa live agora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, rendo-te graça pela Eliédia, Senhor. Dá força à tua filha. Tira dela, Senhor, todos os empecilhos que por acaso queiram atrapalhar ela de te servir plenamente. E eu te louvo pelo retorno dela e do seu esposo para a tua casa, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero te render graça, Senhor, pela Ana Paula. Pai, tua filha tem enfrentado desafios gigantes, que se não fosse o Senhor, ela já tinha sucumbido, Senhor. Mas o Senhor tem permitido ela estar viva, respirando, transpirando. É porque o teu propósito se realizará na vida dela, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu rendo-te graças, Senhor, pelo Gabriel, Senhor. Oh, aleluia. Eu rendo-te graças pela vida do teu filho, Pai. Esteja com ele, guardando-o, protegendo, animando. Pai, em nome de Jesus, dando saúde espiritual. Pai, em nome de Jesus, eu peço por ele, Senhor. Oro agora pela Tati, Pai. Muito obrigado pelo Senhor ter nos dado a honra, a alegria, o prazer de termos conhecido esse povo abençoado, Pai. Abençoa, Senhor, a sua saúde física, interior. Pai, esteja com ela, dando direcionamento, guardando, protegendo-a, Pai, de todo mal. Lança fora, Senhor, todos os mal olhares, todas as adversidades que o Satanás possa querer incomodar. Em nome de Jesus, declaramos vitória, testemunho, milagre, e já te louvamos pelo que o Senhor já fez, está fazendo e vai fazer. Muito obrigado por ela, Senhor. Abençoa o Levi, abençoa a família, Senhor, de ambos. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Rendo-te graças poderosamente, Senhor, pela vida da Socorro, minha mãe. Rendo-te graças pela vida, Senhor, do Fabiano, do Fernando. Rendo-te graças pela vida da família lá do Guarujá, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te render graças pela vida da nossa abençoada Tassiane, Senhor. Muito obrigado por ela, Senhor, estar conosco ali em Rosa Luxemburgo, no Ministério Vivendo Chamado. Abençoa a Tassiane de forma poderosa, Senhor, tremenda. Continua dando forças à tua filha. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, também a Clécia. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa a minha mãe Nezinha, Senhor. Pai, abençoa o Ministério Vivendo Chamado.
Abençoa, Senhor, essa família que o Senhor colocou aqui no sertão. Pai, permita-nos ter o privilégio de nós ouvirmos testemunho nesta live, Senhor, daquilo que o Senhor está fazendo, já fez e vai fazer. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Peço oração a você que ore pela construção do templo, o desafio é muito grande. Peço oração a você por Ministério Vivendo chamado em Rosa Luxemburgo, em 7 casas. Peço oração a você pela nossa missão aqui. É muito grande, a gente é pequeno, mas o mar era maior do que Pedro. Mas Jesus era maior do que o mar. E Jesus estava no mar com Pedro. Aleluia. Ore por nós. Nós temos uma missão muito grande, muito grande, muito grande. As condições são extremamente pequenas, mas Deus vai honrar. Sábado a gente está aqui de volta. Obrigado por você ter ficado com a gente até agora. A Tati, a Tassiane, a Nenzinha, a José Gabriel, a Eliedja, a Ana Paula. Muito obrigado, tá? Se você der um segundo, 1 minuto do seu tempo para orar pelo sertão, a bênção vai chegar aqui e vai voltar para você, tá? Se puder, compartilhe, ore, ajude-nos, vem conosco, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as duas consolações do Espírito Santo continue com você, com a sua casa e com a sua família, hoje e sempre. Amém. Beijo. Abraço. Obrigado. Sábado a gente tá de volta. Te aguardo aqui, tá? Não temos uma palavra poderosa para tua vida. Beijo. Te amo. Fica com Deus. Até o próximo sábado. Se quiser oração, é só deixar no direct. Deus abençoe. Tchau. Amo você.